Shalom, shalom, povo de Deus. Mais uma vez, estamos aqui dentro do Ministério Graça Divina para fazer a nossa emissão com o profeta Bem-vindo Jim, que é o líder e profeta do Ministério Graça Divina. Vamos fazer a nossa emissão em duas línguas, português e lingala. O profeta Bem-vindo Jim, que está nos ensinando acerca da oração com o Espírito Santo, uma vez que nós estamos no nosso programa de 14 dias de jejum e oração. E também estamos no nosso tema, que é a oração de restauração. Shalom, profeta, bem-vindo. Shalom, irmã Teresa. Shalom, amado. Na segunda parte do nosso programa de hoje, no nosso culto de hoje, ouvimos o sujeito de oração que o profeta estava a dar acerca do Espírito Santo, que o Espírito Santo usa as nossas línguas para que nós falemos palavras das nossas vidas, que o Espírito Santo coloca palavras nas nossas vidas e que, se puder nos levar em falar línguas estranhas, também que o Espírito Santo nos levasse. É aonde saiu a libertação da nossa irmã Mary, conforme ela manifestou, e também o profeta Bem-vindo Jim aprofundou mais uma vez na libertação da nossa irmã Mary. Profeta Bem-vindo Jim, quer desenvolver mais acerca da libertação que ocorreu aqui na nossa irmã Mary? Obrigado pela pergunta acerca da reação do Espírito Santo. A Bíblia diz no Efésios capítulo 6, versículo 18, tem que fazer no todo tempo toda oração no Espírito. Primeira coisa, a comida do Espírito é oração. Comida da alma é a palavra de Deus. Comida do corpo é feijão com arroz. Hoje, nosso ensinamento foi só a segunda parte. A primeira parte, nós estamos organizando ainda como é o programa do culto vai correr. Esse ensinamento sobre Jesus, o Espírito Santo. Muito cristão costuma jejuar pelo benefício do corpo. Ele está jejuar para ganhar casamento, para ganhar dinheiro, para ganhar trabalho, para beneficiar a viagem. Mas, irmão, quando o pastor ele vai te dizer que você tem que jejuar pela bem material, irmão, sai naquele conversa. Sai naquele conversa. Porque Deus não tem nada a ver com o bem material. Deus não come fungo. Deus não vestir roupa. Deus precisa que teu coração é onde que Deus precisa para trabalhar. Agora, por que hoje na igreja a pessoa costuma dar sua prioridade nas coisas carnais? Por quê? Jesus é algo espiritual. Jesus é onde que você vai ter acesso no verdadeiro jejum e oração. Você vai se encontrar com Deus, porque a partir dali, visão divina de Deus vai manifestar na sua vida. Agora, nossa oração de hoje mesmo pregou muito sobre o Espírito Santo, como alguém pode orar no Espírito. Primeira coisa, a pessoa ora no Espírito no caminho da língua de Deus, porque tem língua dos anjos, tem língua de Deus e tem também língua do diabo. Tem língua de Deus, tem língua dos anjos, tem também língua de Deus, tem também outra língua, também língua dos homens. A língua nós que estamos pregando é língua do Espírito Santo. A pessoa vai falar língua do Espírito Santo quando a pessoa nasce no Espírito. Ele vai conhecer as coisas do Espírito. Como a pessoa não foi nascida no Espírito, ele é na carne. Como é? Ele vai falar acerca do Espírito. Aquela emoção do corpo está a agir, não é Deus. Muito cristão ora, mas ora no sentimento da carne. Não está a orar pelo Espírito. Oração do Espírito, primeira coisa,
a seu espírito, que o Espírito de Deus tem que ter uma atmosfera, uma relação, uma comunhão. Você com o Espírito de Deus. Agora você não tem comunhão. A série de comunhão, você sabe muito bem que eu fulano, eu não tenho comunhão com Deus, mas a pessoa está fazendo hipocrisia. A oração de hoje foi muito forte. Esse sujeito que o Espírito de Deus age na vida da pessoa, manifesta, usa a sua língua. Esse sujeito é onde que o Espírito de Deus pegou nossa irmã Mary, caiu no chão, começou a manifestar. A reação de hoje é muito forte. Ele está fazendo a oração de hoje, foi muito forte mesmo. A cega da bruxaria não acaba pela um dia, a liberação não acaba pela um dia. A liberação da bruxaria é uma liberação prolongada, mas cada secção Deus está a operar. Não estou aqui para explicar bruxaria, mas estou a explicar sobre a liberação da bruxaria. Mas tem também um dia, vou fazer emissão sobre bruxaria, mas hoje não. No corpo dos nossos irmãos, estamos tirando ainda espírito gigante que sentou, que domina na família dele. Essa pessoa, outro já faleceu, outro está em vida, está saindo um por um. Hoje saí quase 12, mas esse 12, aquele 12 é forte. Esse 12, cada pessoa pode carregar 40 mil espíritos. Agora, esse 12 pode bater 80 mil espíritos no corpo dele, que saiu hoje. Deus operou, não é pela minha força, mas pela ajuda do Espírito Santo. É Deus que libertou ele. É Deus que libertou. Deus me usou como um instrumento simples, mas a pessoa está fazendo. É Deus, não sou eu. Não é pela minha força. Bem amado, tem que jejuar. Tem que jejuar com o Espírito de Deus. Jesus de verdade vai trazer uma solução na sua vida. Escolha ainda deserto. Não escolha ainda luxo. Escolha ainda primeiro que Deus vai te quebrar. Depois é onde você vai entrar na missão. Jesus de verdade vai te preparar pela coisa melhor de Deus na sua vida. Olha nosso irmão, ele recebeu uma forte libertação. A segunda libertação também é a libertação da irmã Teresa. Ele faz a obra de Deus, mas aquela irmã não é irmã Teresa jornalista, não. Você vai me acusar. Irmã Teresa jornalista, mas tem problema. Não, ele não. Irmã Teresa jornalista, eles lhe chamam irmã Teresa Brinto. E outra irmã Teresa, ela é tradutora, também costuma trabalhar na limpeza da igreja. Ele vive nesse mundo, mas a vida dele, espiritualmente, ele está na prisão no Uigi. Toda noite, ele costuma trabalhar na lavra, costuma fazer pesca toda noite. Ele nunca, a vista dele nunca ficou aberto, só fechado, um espírito. Mas olha a libertação que passou hoje na vida dele. A partir dessa libertação, ele vai olhar agora, vai olhar muito bem, vai ver como a vida corre. Todo atraso estava na vida dele, ele vai recuperar em nome do Cristo. Porque nada é impossível à frente de Deus. Tudo é possível com Deus. Bem amado, quando você está aqui em Luanda, eu vou te dar um convite. Vem na graça divina. Aqui na graça divina as coisas que é sério aqui. Vem na graça divina. Graça divina, nós estamos a adorar, estamos a servir Deus vivo,
Deus deve Deus aqui palavra sem mistura aqui, Deus sem mistura aqui. Deus te abençoa. Abençoa muito. Acompanha nosso canal de Casa Divina, nosso TikTok, nosso Facebook, acompanha. Ainda tem muita coisa que Deus vai fazer aqui nesse ministério. Deus te abençoe. Obrigado. Merci, prophète Benvindo. Merci na batu nyonso o bazolanda émission na biso. To comme na ta émission na biso eza na deux langues, Lingala pe portugais. Bien aimé lelo kilti na biso tolobelaka ndenge kilti na biso se déroulaki. Tozaki ka na mateya na volet moko première temps tozaki na mateya te ezaki kaka adoration louange. Puis tant que kota na deuxième volet, bien aimé, ezalaki terrible. Boyeba ke toza toujours na 14 jours ya jeûne et prière na biso. Lelo tozali na presque 11e jour ya jeûne et prière na biso. Makambo oyo esalami na kati ya jeûne et prière eza makasi mingi ba révélation oyo ya molimo mosantu oyo azopesa na moto afongoli motema na ye bokoyoka ndenge mosali na Nzambe akoexplike biso oyo nini esalami ba révélation ni oyo Nzambe atiaki kati na ye po a transmettre na biso pe toyeba nini oyo eza kati na biso balobi yo moto ozotala biso soko fongoli motema na yo omona loboko na Nzambe kati na yo. Yeba devise ya année ezali pardon. Soki oboyi kolimbisa Nzambe pe aoboya pe kolimbisa yo. Il faut kofongola motema olimbisa ennemi na yo mutu nyonso asali mabe po Nzambe ne mutu azara na vengeance ye pe attribution na vie na biso. Tozana représentatrice na biso c'est Teresa. Bonsoir. Pour une fois encore, bonsoir prophète Benvindo. Bonsoir Mamadou Tumba. Prophète kilti elekaki vraiment na succès ya makasi mutu nyonso azalaki na esengo na kilti ya lelo et se déroulaki bien mutu nyonso azalaki calme kilti elekaki on dirait toza na kati ya classe mutu nyonso azalaki oluka loboko na Nzambe ekita na vie na ye surtout na temps oyo lobaki Saint-Esprit alobela mutu nyonso asimba lolem na ye spirituellement axe à la connecter en esprit pona molimo mosantu ekita tomona ki ser na biso Mary azalaki vraiment na manifestation moko makasi nini okoyebisa peuple de Dieu pour expliquer bango manifestation o ezalaki na kati na ye ezalaki nini. Ça va, merci na explication. Tuna question ya nani sera na biso Mary ndenge Nzambe Saint-Esprit simbaki vraiment Saint-Esprit ndeko eza malamu na vie ya mutu. Saint-Esprit nde muda okamba biso mais ndeko okoki kozala na Saint-Esprit na vie na yo soki yo botami na esprit te. Pisa bato babota mpe na nzoto babota na esprit atika na mopika ndingi wana baza ba chrétien religieux ba chrétien animal ba chrétien charnel ayaka na une église apesi dim apesi offrande atindiki pe moto bima pe bima mais atika dika na position wana ayebi lo azosala te otozoloba moto abotami na esprit selon Jean chapitre 3 verset 6. Saint-Esprit yo fozana ozala na communion malamu na Nzambe pona molimo na Nzambe agi kati na yo. Il
faut une atmosphère malamu. Mingi bazo bazana Saint-Esprit, des ali ba émotion. Oza rakati na bango nizo sala. Nde oza na Saint-Esprit au ko demeurer na la plusieurs société. Saint-Esprit vient azali porter ya moto. Ozo porter fait mo kati na yo. O sorcier aussi porter en côté. Tando ça kosana Saint-Esprit. Tout ça na te. Tout ça ba Saint-Esprit va vanti. Tout Saint-Esprit a solo. Au côté sur ça d'aller déclarer moto la puissance na efsimie et ningi si e bambie na se. Le Saint-Esprit nde to bel tout ça le prier mis en esprit. O ya lobaka langue aloba langue ya solo. O azana badon fungwa maye. O ya lota o amona kanzamba la o mona malamu. O azana kindo kiwane seba kwa ya etika yo na kombo na Yesu Kristo. Tango dona bana mukuse délivrance ya CMR ndenge la elekaki bato afanda na golo babwe sorcellerie za kinango na sorcellerie neti toloba na lo logique na sorcellerie neti 10 personnes o kati na yi so na 10 personnes siko ndambu bakufa o bangu baliera déjà azando kime balie yepe bakufa miso ba na bon moy so oba bimile lo babilo mi balé mais mi balé ba bimile katine moko zo porter des fois 20 000 esprits ou apportaka donc net 40 000 esprits bina nzoto nae lelo a délivrance à lelo mais na nyonso to sali délivrance na loba et ça peut être 40%, 60% tikali nano parce que et so continue nano. C'est le travail à Saint-Esprit. Na fourni be fort mon côté. Tu peux coller ma fouta. Tout ça na fourni be fort mon de kaka Saint-Esprit moko. Nda sali musala nae. Bane petit qui no suka sali musala nae. Donc nazote ya yo oluka nzambe ya solo o gêner non pona o voyager non pona bala ba gêner raté pona o bala ba gêner raté pona blo mokili gêner pona bénéfice ya nzambe gêner za la compagnie na volonté ya nzambe volonté nzambe n'a rien à voir que to gêner 40 jours 30 jours pour la topambo nana biso li pambo ba gêner pas li pambo nana biso pour no bala faut gêner bande bolongo ba semence bolongo ba te yo nengwana longo eloko na mutu nzambe pona salela yo ana posa mutema no fungwama fungole mutu pesa place kota sala ena rien à voir que fona gêner pour na gagner non yangote to gêner ngande pona mutu akati kota akola akola makasi sacrifice ça bien même na oti ko so que tina sacrifice lelo na esprit tina sacrifice pe sacrifice biba chrétien et opéra kate pona nini na lobela ngo lelo côté na page na biso ni o mona yango na lobela ngo lelo do na ko répéter on se pona temps melo na lobana yonde ko landa biso kaka landa grâce à Dieu to ko sakate a to zulu ba tout vérité pole pour to ko sakate landa biso na même libana mbo landa biso okomona o nzambe akosalaka na vie na yo mutu azo porter Saint-Esprit kati na ye nde ozali porteur ya fe ya solo o ndoki nganga magicien marabout aokima yo aorésiste puissance wana te mpona puissance mokili eza nango te mpe mokili batika kozwa yango te ezali réservé kaka mpona bato babotama na esprit nde eli réservé mpona bango kola pambola yo abakisi wa mindeko minga koloba mais ngonga nde ezo permettre te kola pambola yo merci
Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. Nós estamos sempre no nossos ensinamentos acerca do jejum com o Espírito Santo. A minha mente abriu mais acerca desses ensinamentos quando o profeta nos explicou a realidade do livro de Isaías 58, versículo 5 a 6, acerca do jejum. Conforme um verdadeiro cristão, um verdadeiro jejum nós devemos fazer com humildade na presença de Deus. E hoje o nosso subtema é jejum, a preparação de visitação divina do Espírito Santo, a visitação divina de Deus. O profeta também está nos ensinando que não devemos jejuar para conseguir bens materiais como casamento, casa, carro, viagens. Não se jejua para conseguir bens materiais, porque algo já é dado para nós. Quero que o profeta bem-vindo Jim deixe uma mensagem a todos que tem muitas igrejas que pela qual que eu passei que nos davam esse propósito de jejum, jejuar para casar, para construir casa, jejuar para comprar algo grande em casa. Nós antes fazíamos muito esse tipo de jejum. Quero que o profeta deixe uma mensagem para os irmãos que ainda continuam nesse ponto, que fazem jejum para conseguir bens material. Obrigado, irmã Teresa, pela essa pergunta. Bem amado, quando um servo de Deus vai te falar que vamos jejuar para comprar casa, sai naquela igreja. Vamos jejuar para casa, sai naquela igreja. Olha, irmão, esse casamento do mundo, Deus não tem a ver com esse casamento. Esse bem material, Deus não come fungo. Deus não dorme na casa que a pessoa construi na mão. Deus está precisando teu corpo. Teu corpo. Muito cristão está a jejuar, mas aquele jejum é dieta. Ele está a fazer dieta. Ele vai perder um bocado de quilo, mas não é jejum. Ele está a jejuar ira, rancor, bruxaria, prostituição, todo pecado sempre está continua de pecar. Ele ainda não se parou, não largou aquela vida do pecado. Qual é Deus? Deus é 3 vezes santo. Deus vai te receber com essa sujidade, que Deus opera só com essa sujidade. Vocês não andam a ler Malaquias 3:18? Medita muito bem a Bíblia. Medita muito bem. Bem amado, sai naquela pessoa que vai dizer que vamos jejuar para casar, vamos jejuar para conseguir trabalho, vamos jejuar pela nossa bênção. Na sua frente Deus colocou a vida e a morte, maldição e a bênção. Você escolhe. Escolher, você tem que escolher. Deus não vai fazer mais, não vai derramar mais a bênção. A bênção, dinheiro, carro, casamento está na tua frente. Escolhe, qual da vida você escolhe. Sai na distração. Não tem mais tempo, você vai ficar distraído. Chegou o tempo que você tem que acordar para escolher qual é a verdadeira igreja, qual é Deus que você vai adorar. Sai nessa vida de brincadeira. Deus te abençoe, bem amado. Deus te abençoe uma segunda vez. Obrigado. Merci, prophète Benvindo. Deuxième question, Zali. En pleine prière, nous avons conseillé la biso. Au lobby que Sœur Teresa a un squelette. Ma beaucoup connaissent un squelette. Squelette. À mon âge a été. Mais nini o eza kati na vie na c'est que bato belé pe bazara na ba problème wana. Ça va, merci. C'est un squelette à mon âge de sini. Azali mutoyo yo azalaki prisonnier dans le monde de ténèbres. Ba chrétien belé asambelaka mais aza prisonnier parce que vie na ezaki lolengi maloba na nzambe esengi te. Ndeko a confessé liboso église vie azalaka nango a confessé alobi atiki
tiki mais même yo tiki o tiki ba conséquence makambo salaka op yango wana na prière to sali ya lelo nde azosala musala apangusaka église nzambe atalisaki maboko neze squelette maboko bakausa ya souffrance aotikala komona esengo te na mokili aotia koyeba bolamu te pasi babebisi bakausa maboko epuis ya mibale miso te emonaka te yango wana abotele na bamibali misatu na mibali misatu ata mobali moko te abali ye ata moko te mais aza mwasi kitoko oyo balobaka mwinda ngolo aza mwasi moko kitoko mais tela kuna vi na nde eleki parce que aza aveugle mobolo akoyela ye kaka bavandi na ye baboti basundoli ye so nde komona ya molimo angaki apona nani oyo aosala na ye to un aveugle amonaka te fe batambusaka ye baponelaki elamba kolata baponelaki eloko kolia asala na makasi po azomona te nde mo mpe na ye mais lelo azwi délivrance makambo wana lelo avami komona donc vi na ye mpe ku nzambe arevelaki nga aozwa mosala moko boye quelque part namona azokende neti na direction ya kilamba babandi kosala kuna mpe salemo ya salemo mpe ya mwa be na départ avi na ye mais nalobaki yango nde na prière na ye te donc nzambe aza nde abimisi ye na prison ya famille nde butu nyonso nde kosala kopeshe na famille na bona mboka akata bilanga butu mais ye azaka na lwanda me vine eleka na mboka mais nzambe asali nyonso adélivre ye donc totala oyo nzambe akosalela ye nsima ya lui parce que afungolaki nzambe motema na ye yo mpe efungola motema na yo mpe se pa krist akota kati na yo confesse nyonso ozali nango confesse tika vie mabe tika kota na vérité la vérité kaka nde mosali nini edelivraka mutu kola pambola yo merci. Obrigado, profeta. Bem-vindo, Jimmy. Considerações finais e programas do Ministério da Graça Divina no nosso final de jejum e oração. Deus abençoa. Nossa final de jejum e oração de 14 dias vai terminar a noite de terça pela quarta. Nós também estamos preparando já um evento aqui de casamento do nosso irmã, jornalista Teresa Brinto. Ele vai casar. Deus abençoe você também. Se você gosta da nossa Igreja Graça Divina, nosso ministério, pode ser de longe, pode enviar também uma prenda de 50 de $100. Ele pode comprar máquina, pode enviar, vamos receber, pode mandar o código. Ele trabalha na obra de Deus. Precisa também um apoio. Deus te abençoe. Nossa 14 dias vai terminar daqui a 3 dias. Vai terminar, mas oração não terminou. O programa de Deus não terminou. E Jesus vai terminar, mas nossa vida espiritual vai continuar. Depois também de Jesus oração, ninguém vai voltar mais. Não, vou ficar ainda distraída. Não, vamos continuar nossa vida, oração vai continuar sempre. Nossa vida vai continuar sempre, não vai parar nada. Deus te abençoe, continua conosco, acompanha nosso canal, nosso Facebook, nosso TikTok, nosso Instagram. Acompanha aqui, ninguém costuma mentir. Aqui profecia e Deus falou. Libertou tudo aqui é verdade, aqui não é mentira, aqui não é que está fabricando. Profecia de mentira, pessoa de mentira, para puxar muita gente para começar a seguir nosso canal. Não, nosso aqui é verdade, só a verdade que liberta. Deus te abençoe. Obrigado. Merci, prophète. Lilobani asuka okotike ya peuple de Dieu. Merci Lubanga Souka. Kola pambola yo aussi ça 14 jours na biso à jeûner prière. Aussi c'est un mardi pour na mérite tous en veiller à traverser à 6 mois tikali. Il y a 6 mois na yo, 6 mois de bénédiction, 6 mois de mariage, 6 mois de visa, 6 mois de travail, 6 mois de succès, 6 mois de gloire, 6 mois de miracle.
oetikali donc kola pambola yo olanda biso na grâce à Divina TV biso tokosa ba prophétie tokosa délivrance tout le monde akawa est livré so nzamba sali okaza futata tike libanda boka yaka ta na maladie na yaka ta na problème na yo ngai na obikisa yo nzambo okutawa même aux intérieur yaka futatike yaka kola pambola na bi okute ba faux pasteur ba faux prophète ba sko ba sebele mais a tous ko mutu te a ezali véritable Jésus Christ yé moko ndazo sa musa na engate c'est Jésus Christ ndazo sa à travers bande ko bazalia kola pambola yo merci. Obrigado mais uma vez, profeta, bem-vindo, Jim, por tirar o tempo do profeta para fazer então aqui acontecer a nossa Deus também te abençoe você, a sua família. Ontem você estava na festa, mas hoje você vem para trabalhar na obra de Deus. Esse Deus lembra para ti, lembra pela tua casa, lembra pela tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado também a nossa staff da mídia que fazem acontecer aqui a nossa mídia, a nossa emissão, perdão, o nosso irmão Joel e a nossa irmã Godelina que estão atrás das câmeras. Agradecer também a todos os irmãos que acompanham o Ministério da Graça Divina fora do país e apoiam também esse ministério. Muito obrigado a todos vocês que continuem a acompanhar a Graça Divina e apoiando também esse ministério que encontra-se em Angola, Luanda, Golfinho, Rua Direita para quem vai para o Avô Cumbe, a nossa maior referência, que é o campo da 14. Estamos a continuar com o nosso programa de jejum e oração. Temos também a nossa vigília, que é terça-feira para quarta-feira, aqui dentro do Ministério da Graça Divina, que é a passagem do mês de junho para mês de julho, que é a metade do ano. Nos encontraremos amanhã, temos também culto. Temos que acelerar com o nosso programa de jejum e oração. Tchau. Tupesi, merci na prophète Benvindu. Merci Mamadou Tumba. Nzamba pambola bana yo osala ki témoignage ya mwana onde asisi licence te fosa témoignage ya mwana na licence obosene ko sala ngo ngana rappeler o kaka obombaki gloire nzambe ntala nzambe abudelo bato bakanise ke okuwe o cité tout mais quelque chose ndengwa nzambe azo préparer kana ba grande dimension nzambe okisa mutu okisa masonte nzambe wana akopambola tina suka parce que thank you na musana yepi auza suya bana même na musika loboko na nzambe elikola bana elikola liboto elikola bomo inayo. Merci prophète. Merci na batunyo so balandi to sukisi émission na biso awa toza toujours na tozo continuer toujours jeûne et prière na biso. Lobby Tozana Kilt de 15h à 19h30. Mardi Tozana veillé pour na la passage il y a 6 mois au Etikali veillé na biso ebanda à partir il y a 21h batunyo soba ozala ti mercredi de toko 6 à jeûne prière na biso bien aimé yo pour muto jeûne na biso za libanda nzamba mona yo apambula yo continuer landa ba mate ya nyonso oyo soki omoni ke ozanga ki yango na panda kilt ndenge prophète azo te ya biso na ba lien oyo totindaka eza ba lien moko ememaka kilt mobimba wana ezanga eloko te ezaka kutu malamu na bato bazwaka yango bazolanda wana elakisaka makambo nyonso ekokata te esa eloko te eza kaka batactique kaka oyo saint esprit asala mpona mosali na nzambe bato bazozanga bazwaka mpe wana basalaka mo mateya moko complet oyo elekaki ezalaka mateya ya dimanche nyonso elekaki yango basalaka yango tolobaka kilte ya mercredi vendredi yango ezalaka résultat ya dimanche bozangaka te bokota na ligne bolandaka pozalaka toujours na page ntango baosambela na dimanche omona moto ya nzambe epela na ndako na yo ekosala yo bolamu. Merci toza na kiti lobi pe veillé mardi.
Merci na staff nyonso o baza na sima tokutani lobi na kilti na biso soki Jésus Christ azongi te. Bye.